Numa tranquila tarde de segunda-feira em Cranford, Nova Jersey, uma rua residencial virou, supostamente, cenário de assassinato premeditado. Era 29 de setembro de 2025. Duas garotas de 17 anos, Maria Niotes e Isabela Salas, estavam andando de bicicleta elétrica pela Avenida Burnside. De repente, um Jeep Compass atravessou o bairro a 70 milhas por hora em uma zona de 25 milhas por hora, atingindo as garotas e matando as duas. O motorista fugiu do local a pé e depois contou uma história absurda aos detetives, alegando que tinha sido vítima de um roubo de carro mais cedo naquele dia por um homem armado com uma faca e usando uma máscara vermelha. Mas os investigadores rapidamente acessaram as imagens da própria dashcam do veículo, que registraram o motorista estacionando perto da casa da Maria, esperando as garotas passarem, fazendo um retorno brusco e supostamente acelerando intencionalmente diretamente contra elas. O suspeito tinha 17 anos na época e depois que as garotas foram mortas, ele voltou para casa e começou a fazer uma transmissão ao vivo. Independentemente do que acontecer, se vocês não me virem transmitindo por um tempo, vão entender o motivo. Isso estará nas mãos de Jesus. Tudo vai ficar bem, eu vou resolver isso. O nome do suspeito é Vincent Bataloro e os promotores dizem que isso não foi um acidente. Foi um pesadelo direcionado que durou meses, incluindo acusações de perseguição e falsos chamados de emergência. Mas agora Bataloro está no Justiça Comum, enfrentando duas acusações de homicídio em primeiro grau. Este é um caso assustador. As acusações aqui contra esse jovem de 17 anos são de que ele estava completamente descontrolado e não havia nada que a família pudesse fazer para proteger a filha. Por que isso? Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Isso é realmente triste. Estamos falando de duas vidas lindas que foram tiradas, Maria e Isabela. Duas meninas jovens só saindo para andar de bicicleta, E as acusações aqui contra o suspeito, que tinha 17 anos na época, são de que ele tinha um suposto histórico de perseguição, de fazer denúncias falsas para mandar a polícia à casa dessa jovem Maria e também de comportamento descontrolado em casa. Para mim, era como uma bomba relógio prestes a explodir. E a dor no coração da família ao saber que tudo isso estava acontecendo. Mas não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Eles aparentemente não conseguiam impedir. Eles não conseguiam proteger a filha, o que resulta nessa dor absoluta para a família. Como se estivessem algemados. E agora quem está algemado é Bataloro. Ele pode pegar prisão perpétua. Duas acusações de homicídio em primeiro grau. O caso foi transferido do Tribunal de Menores para o de Adultos, o que em Nova Jersey não é tão simples quanto em outros estados. Isso levou um tempo para acontecer. Veja o que o promotor local disse, o promotor do condado de Union, em Nova Jersey. Vincent Bataloro, 18 anos, de Garwood, teve seu caso transferido para o Tribunal de Adultos e será julgado como adulto pelo assassinato de duas jovens menores. Bataloro, cuja identidade havia sido mantida em sigilo por ser menor na época do incidente, responde por duas acusações de homicídio em primeiro grau. Aqui estão as acusações específicas. 29 de setembro de 2025, 17h26. A polícia de Cranford foi acionada na Avenida Burnside após denúncia de que duas jovens foram atropeladas por um veículo enquanto andavam de bicicleta elétrica. Ao chegarem, os policiais encontraram as duas jovens feridas que foram levadas a hospitais da região e declaradas mortas. Então não foi apenas uma, foram duas jovens que perderam a vida. Após uma investigação abrangente e extensa, Bataloro foi detido pelo Ministério Público e pela polícia local. Após ser transferido para o Sistema Judicial de Adultos, o caso dele seguirá para a vara criminal do Tribunal Superior do Condado de Union. Mais uma vez, eles estão pedindo para que qualquer pessoa com informações adicionais entre em contato com os detetives. Eles dizem que são só acusações, todo réu é presumido inocente até ser provado culpado em tribunal. Certo, essa transferência demorou.
Você precisa ter uma série de audiências fechadas para determinar se esse menor deve ser julgado como adulto, o que para mim era óbvio pela natureza das acusações e pelo suposto comportamento anterior. Agora quero que você ouça a mãe da Maria no velório da filha. E nenhum dos pais deveria estar no velório do próprio filho, certo? Não é assim que as coisas deveriam ser. Vamos dar uma olhada. Hoje não estou aqui apenas como mãe, mas como mãe da Maria. E esse é o maior título que eu vou ter na vida. Maria tinha 17 anos. Estava no último ano do ensino médio, cheia de sonhos, cheia de vida e cheia de amor. Ela não era só minha filha. Ela era minha melhor amiga. Meu raio de sol. O tipo de garota que podia entrar em uma sala e iluminá-la só por ser ela mesma. Ela tinha uma risada que podia suavizar os dias mais difíceis e um coração que se importava profundamente com todos ao seu redor. Ela ia se formar no ensino médio este ano. Ela tinha planos, grandes planos. Ela ia estudar cosmetologia, abrir seu próprio negócio um dia. Ela tinha aquele brilho, aquela ambição, aquela garra. Não existem palavras que possam realmente descrever a dor de perder um filho. É um silêncio que ecoa mais alto que tudo o que já ouvi. É acordar toda manhã, desejando que fosse um pesadelo, esperando ouvir aquele doce "Eu te amo, mamãe, papai". É um vazio em nossa casa, no quarto dela, nos meus braços. Mas hoje eu escolho não falar apenas sobre a dor. Eu escolho falar sobre a luz de Maria. A vida dela pode até ter sido curta, mas foi poderosa. Ela amou profundamente. Ela dava com generosidade, sonhava alto. Mãe está fazendo um ótimo trabalho aí. Não consigo imaginar o que ela está passando, como você lida com isso, mas a força dela é importante. É fundamental que a família supere isso unida. E agora deixe-me passar para outra parte disso. Quero que você dê uma olhada nisso. Isso é da Fox News, que conversou com a mãe. E a mãe disse que houve vários casos de swatting envolvendo a polícia de Cranford, em Nova Jersey, e também a casa dela antes do acidente, e que Batalouro estacionava em frente à casa deles por meses. Ok, não foi como se algo tivesse acontecido de repente. Por meses esse garoto estava perseguindo e estacionando em frente à casa. Ela contou que em um dos incidentes a polícia chegou e o deixou dirigir para casa. Isso levanta a questão: por que ele é tratado assim? Como se fosse normal o que ele está fazendo, swatting e perseguição. Ela ficou tão chateada e ela está falando sobre a filha dela. Ela disse: Como eles podem deixar ele ir embora, mamãe? Como? Eles deviam ter prendido ele. Mãe, por quê? Por que deixaram ele ir? Eles sabem o que acontece. Eu disse: Não sei, querida. Disseram que ele é menor. A lei de Nova Jersey proíbe ordens de restrição contra menores de idade. Uma petição no Change.org feita por 2 adolescentes de Cranford já tem quase 7.000 assinaturas pedindo à legislatura estadual que mude a idade mínima para obter uma para 15 anos. Eu nem sabia que você não podia fazer isso. E isso é frustrante para a família. Muito frustrante. É como se não houvesse nada que você possa fazer. Ele está chamando a polícia, como nas falsas denúncias à polícia. Se ele fizesse falsas denúncias de emergência à polícia, poderia ser preso, mesmo sendo menor de idade. A ordem de restrição, não. Tudo bem. E quanto a acusá-lo de alguma coisa? Acho que tem mais coisa nessa história. Acho que tem mais coisa sobre como ele pôde continuar com esse comportamento que resultou na morte, supostamente, de 2 garotas jovens. Então, no dia seguinte à morte de Maria e Isabela, Vincent Batalouro, o suspeito, o réu, entra na internet e começa uma transmissão ao vivo. Ao que parece, né, ele passava muitas horas lá, sempre de fones de ouvido, falando com quem estivesse ouvindo. Provavelmente não muitas pessoas, mas aqui está um trecho da transmissão ao vivo dele. Lembre-se, isso foi no dia seguinte ao atropelamento violento das 2 jovens.
mas eu preciso explicar algumas coisas que aconteceram nos últimos dias e não vou falar muito sobre isso. Mas em uma cidade vizinha, infelizmente, 2 garotas foram mortas em um acidente com fuga do motorista. Agora, tem havido muita desinformação circulando pela internet, mas eu vou dizer o seguinte: desejo minhas mais sinceras condolências às 2 garotas que perderam a vida naquele trágico acidente. Tudo bem? É uma situação absolutamente lamentável. E tem mais nessa história que você não está sabendo, mas quando chegar a hora eu vou explicar isso em mais detalhes. Não estou autorizado a falar sobre tudo, não vou te dar mais informações, mas eu vou dizer isso, tá bom? Ameaças contra minha família não serão toleradas. Meu primo recebeu mensagens de ódio nas redes sociais por causa de toda essa história. Ele precisou deixar de me seguir em tudo por causa dessa confusão. Por que vocês o envolvem nisso? É uma coisa, tudo bem. Se você me odeia, você me odeia. Se não odeia, não odeia. Você está abrindo a caixa de Pandora envolvendo a família. E isso simplesmente não me desce. Então eu achei melhor fazer um pronunciamento sobre o que aconteceu. E eu quero abordar outra coisa, certo? Porque esse é um incidente muito sério que aconteceu. E eu realmente nem sei se deveria estar transmitindo isso agora, mas eu construí um grande público no TikTok, com 39 mil seguidores que conquistei desde 2020. E eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu amo todos vocês de verdade. E independentemente do que acontecer, se vocês não me virem transmitindo por um tempo, vocês vão entender o motivo. Mas isso vai ser nas mãos de Jesus. Tudo vai ficar bem. Eu vou resolver isso. E eu pretendo continuar jogando no modo cooperativo com meu melhor amigo. Ele esteve sempre ao meu lado e quero agradecer por isso. Sem meus amigos leais jogando no modo cooperativo comigo, eu não estaria transmitindo no YouTube agora. Então tem mais nessa história. Mas novamente não posso comentar sobre isso. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ficaram do meu lado durante tudo isso. E eu quero falar sobre mais uma coisa. Tudo bem? Eu realmente acho que precisa ser feito mais para lidar com a saúde mental neste estado. Porque, sabe, Eu nem sei como explicar isso, cara. eu fui intimidado, ridicularizado e tal por causa de falsas acusações, beleza? Por causa de toda essa coisa sobre coisas que aconteceram no passado. Tem mais nessa história. Isso vai aparecer no futuro. Tudo bem? E vou avisar vocês sobre isso agora mesmo. Não pretendo parar de fazer streaming tão cedo. Mas, de novo, se eu acabar tirando um tempo, vou explicar o motivo para vocês. Então, eu realmente acho que Nova Jersey precisa fazer um trabalho melhor para lidar com essa crise de saúde mental, porque eu já passei por coisa demais. Eu sou um cara legal, tenho 17 anos com uma boa família ao meu lado. E essas acusações que têm arruinado tudo é uma vergonha. Mas, de novo, vou deixar por isso mesmo. Eu realmente acho que vocês todos deveriam ser muito mais gentis uns com os outros. Se acontecer alguma coisa, vou dar um conselho para vocês. Tudo bem.
Se você for intimidado e ridicularizado na escola por causa de coisas pelas quais as pessoas te odeiam, conte imediatamente ao seu orientador. E, sabe, antes que saia do controle, você precisa lidar com todas essas coisas. Porque vou te dizer uma coisa, a quantidade de bullying que eu já sofri no passado foi absolutamente absurda. E vou ser honesto com você. O Estado não está fazendo um bom trabalho ao lidar com essa crise de saúde mental. Espero que Chitarelli resolva isso. Tudo bem? Então é tudo o que vou dizer sobre isso tudo. Não vou mais falar sobre isso por conselho de pessoas queridas e de outras pessoas. Vamos jogar cooperativo com... E vamos fazer apenas uma partida. E... dependendo dos próximos passos, provavelmente estarei ao vivo amanhã, porque é o seguinte. Eu ia começar as aulas hoje, mas com toda essa confusão acontecendo, isso meio que atrapalhou tudo. Então, vou tentar estar ao vivo amanhã. Não sei quanto a isso, mas... novamente, vocês vão ver mais transmissões ao vivo no futuro e eu vou abordar toda essa questão. Espero que nos próximos dias. Não vou abordar isso nos próximos dias. Será tratado dentro de um tribunal em Nova Jersey, um tribunal para adultos, onde ele enfrentará prisão perpétua. Quero dizer, essa é a realidade dessa situação, e observá-lo é um pouco assustador. Um pouco assustador. Mas ele nos deu uma indicação, eu acho, de para onde toda essa defesa está indo. Vai ser algum tipo de feza baseada em problemas mentais. Ele é vítima de bullying. Vamos ver o que um júri faz com isso. Então, Maria e sua família e seus pais, obviamente, ficaram muito frustrados por não haver nada que pudessem fazer sobre a suposta perseguição e o comportamento de Battle Laurel. Mas há outro casal de pais aqui sobre o qual quero falar, que são os pais do réu, certo? Ele tem 17 anos, ele é uma criança, ele é um adolescente, ele é menor de idade. Ele está vivendo sob o teto deles. Então, como as coisas estão indo sob esse teto? Não muito bem. Elas realmente não estavam indo tão bem. Quero dizer, é uma indicação clara de que os pais sabiam que havia algo errado com o filho deles e com o comportamento dele. Quero dizer, acho que isso vai muito além de um adolescente rebelde que simplesmente não consegue seguir regras. E houve uma série de ligações para o número de emergência 911 feitas de casa porque os pais estavam preocupados com o filho. Agora, como pai, você está em uma situação difícil, certo? Você ama seu filho incondicionalmente. No entanto, alguns jovens têm problemas de verdade. Alguns podem ser realmente perigosos. E o que você faz como pai? Como você responde, como você age, como você lida com isso, como você enfrenta essa situação? É uma situação difícil. É uma situação extremamente difícil para os pais. Mas aqui o resultado final é que 2 outros casais de pais terão que enterrar seus filhos. Então, é por isso que olhamos para o que está acontecendo dentro desta casa de uma forma um pouco diferente, certo? Não está apenas contido dentro da casa da família Battle em Laurel. E os pais sabiam sobre o comportamento dele de perseguir e fazer falsas denúncias de emergência? Tipo, o que estava acontecendo aqui? Quem sabia o quê e quando? Quero que você ouça essas ligações para o 911. Todas são de agosto de 2025, quando houve um comportamento preocupante desse jovem de 17 anos. Por favor, sim, como vai? Meu nome é Jeff Battle, eu moro em... Gostaria de saber quem é o sargento de serviço hoje. Tenente Perata, eu não tenho um sargento. Tudo bem. Posso apenas pedir para ele vir aqui sem ligação. Eu só quero falar com ele e discutir algumas questões envolvendo meu filho menor de idade e só receber alguns conselhos. Vou verificar se ele está disponível. Se não, posso enviar um policial de patrulha? Eu prefiro o Tenente Perata. Como eu disse, isso não é um... Quero apenas conversar, receber conselhos e decidir o que fazer depois. Tudo bem. Vou verificar se ele está disponível. Um segundo. Obrigado. Emergência. Onde está acontecendo a emergência? Tudo bem. Questão envolvendo menor. Tudo bem.
Já estivemos aqui. Ele jogou spray de pimenta no meu rosto e pegou meu carro. Polícia. 67. Olá. Olá? Boa tarde. Meu nome é Tivis Batiloro. E meu filho mora bem ali perto de Garwood e está sob a guarda do meu ex-marido. E ele tem tido problemas em casa. E agora eu estava tentando ligar para o meu filho. E ele simplesmente não atendeu o telefone. Parece que ele achou que o pai dele tinha desligado o telefone dele. Eu só estou preocupada com a segurança dele. Sabe, com a segurança do meu filho. 911. Qual é a sua emergência? Ok, o que está acontecendo aí? Um problema com menor de idade. Vocês já estiveram aqui antes. É a mesma coisa. Eu recomendaria fortemente. Desculpe, o que houve hoje à noite para o senhor ligar para o 911? Ele está ficando agressivo. Certo. Vocês estão separados? Agora de... Uau. Uau. Problemas em casa, né? Os pais são divorciados. A mãe teme que o pai cancele o telefone dela e preocupa-se com a segurança do filho com o pai. O pai está preocupado e foi atingido no rosto com spray de pimenta pelo próprio filho. Estamos ultrapassando limites e ele está ficando agressivo de novo. Tudo isso ocorre em cerca de 3 semanas. Essas ligações estão sendo feitas. Tem problemas em casa. Então agora, levando esses problemas dessa casa, que resultam potencialmente ou supostamente nas mortes de Maria e Isabela, 2 inocentes, vítimas em tudo isso. Então, havia algo que poderia ter sido feito em casa, havia algo que a polícia poderiam ter feito, algo poderia ter sido feito, talvez pelo conselho tutelar. O sistema de menores poderia ter feito algo para lidar com esse garoto. O pai está tendo dificuldades para controlá-lo. O pai tem dificuldades para controlar o garoto em casa. Parece que ele está até se achando intocável, como se nada acontecesse com ele. Borrifo spray de pimenta no pai e nada. Parto para a agressão contra o pai e nada acontece. Eu persigo, nada acontece. Eu faço uma falsa denúncia à polícia, nada acontece. Existe um empoderamento que pode estar acontecendo aqui. Não importa o que eu faça, nada acontece comigo. Vou fazer live de novo amanhã. Tem mais nessa história, vou te contar. O que estou vendo e ouvindo de tudo o que está acontecendo aqui é que este é um menor que está descontrolado, fora de controle e está se envolvendo em comportamentos destrutivos em vários lugares diferentes. E nada nunca acontece com ele. Ele é intocável. Então, porque o nível de comportamento e violência não aumentaria, é quase previsível, especialmente com o menor. E nada vai acontecer, nada nunca acontece comigo. Então, quando essas 2 garotas forem atropeladas, eu vou fazer live amanhã. Inacreditável, inacreditável. Vamos seguir acompanhando. É um tribunal para adultos em Nova Jersey. São 2 acusações de homicídio em 1º grau com possibilidade de prisão perpétua. É isso por hoje. Muito obrigado por assistir. Eu sou Vini Politan. Até a próxima, por favor. Enquanto isso, não se esqueça de abraçar as crianças.